Ouça bem que eu vou falar para vocês. A partir do momento que essa lei for aprovada na Câmara dos Deputados e pela sanção presidencial, vocês vão ver uma nova onda de homens respondendo na justiça. E, na minha opinião, os homens brasileiros dessa nova geração, independentemente da idade, vão ser os homens mais solteiros das últimas décadas e também as mulheres, não totalizando, não generalizando, serão as mais solitárias dos últimos tempos. Exatamente. Desculpa, você pode parar de respirar tão alto? Se mais baixo um pouquinho, você tá me atrapalhando. Nossa, Lu, você tem? Você está preso. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado. Mas antes de eu dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, como açaí, pão de queijo, e até a respeito do tema, sempre deixe 2 comentários. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você. Se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar R$5.000 por mês. Então, no final, a gente conversa sobre isso. Bom, eu já fiz um vídeo a respeito sobre esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Senadores, que vocês conhecem muito bem. Se vocês não estão por de dentro do que está acontecendo, eu já fiz um vídeo aqui que vocês podem ver depois que eu terminar esse, mas esse aqui em específico vai ser a respeito dos relacionamentos e, na minha opinião, na minha concepção, com a aprovação total dessa lei, tanto na Câmara dos Senadores, deputados e depois sanção presidencial, a gente vai viver uma sociedade controlada totalmente pelo governo, tanto diretamente quanto diretamente, a separação do homem com a mulher. Porque veja bem, se você ler essa lei minuciosamente, sem levar para o lado político, mas você já sabe qual lado político está por detrás disso, as reais intenções, os movimentos, né? Que vocês conhecem muito bem, já estão aí colocando na mente de algumas pessoas. Só que aí, cara, você vai ver que existe muitas brechas nessa lei que leva muito à subjetividade. Porque esse é o ponto que eu destaquei no outro vídeo, eu vou destacar também nesse. Falta muita clareza naquela lei. Porque, como já foi aprovado pelo Senado e foi por unanimidade, né, ninguém votou contra, já tá gerando um medo real para todo mundo, principalmente para os homens. Porque pensa bem, na minha humilde opinião, esse cenário todo pode levar o homem brasileiro, querendo ou não, vai acabar mais solteiro. Antes dessa lei, o cenário já estava difícil de uma maneira geral, tanto naquela questão, né, da superficialidade dos relacionamentos de hoje, aquela questão da comparação muito forte nas redes sociais, com casais, com parceiros, isso, aquilo, aquela questão também da hipergamia, né, nada tá bom o suficiente, você ainda não tá preparado mentalmente, fisicamente e financeiramente para ter um relacionamento, questão de princípios e valores e tal. Só que com essa lei vai ser acho que o estopim máximo de levar a escolha de ser solteiro não mais como uma escolha pessoal, por assim dizer, mas até uma questão jurídica mais segura. Porque, analisando essa lei, se vocês já leram, você vai ver que tem um ponto que eles dizem assim, qualquer ato de ação ou omissão é considerado misoginia. Aí que nem eu citei um exemplo para vocês. Se você não cumprimentar uma mulher é um ato de misoginia por omissão? Se você não falar que ela está bonita hoje, é um ato de omissão? Sabe, isso é só a ponta do iceberg. E a gente vai ver que muitos homens que queriam ter relacionamentos não vão mais querer ter. Por quê? Não é que ele não curte mais mulher, que ele tá jogando no outro time, ou porque ele é misógino, ou ele é red pill, ou coisa assim do tipo. Não é isso. Mas porque tem um receio legítimo de ser mal interpretado, de ser acusado, de ter a vida dele virada de cabeça para baixo por algo que ele nem imaginava que era misoginia. Tem até vídeos nas redes sociais que criaram memes e eu acho que vai acontecer isso mesmo, né? Se você fala pra uma mulher, a mulher começa a discutir com você, isso, aquilo, você fala, você tá brava por quê? Tá estressadinha, tá com TPM e o cara vai ser preso. Por quê? Essa lei leva muita subjetividade. Qualquer coisa que o homem fizer, e até mesmo as mulheres que não concordam com essa lei, também são consideradas misóginas. Veja bem, só pelo simples fato de não ter um parâmetro específico, tudo é subjetivo. Então, gente, a gente vem para um debate desse. Uma pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora vai fazer? Você quer me calar? Não quero calar. Mas é porque eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Meu tempo aí. Candidata, não. O seu tempo está zerado. Então está lá, o preservado, para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Você quer proteger os candidatos? Não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga quem a senhora vai fazer, a quem a senhora vai fazer a pergunta. E ainda para complementar, como ele é equiparado ao crime de racismo, ele é inafiançável e imprescindível. Independentemente do tempo que leve, você pode ser processado, você pode ser preso, pode passar 10, 15, 20 anos, um mês, 2 dias, uma semana. Se ela processar você
você vai pra cadeia, independentemente da sua versão da história. Então aquela cena que a gente via, o homem, né, vou deixar em destaque o homem, mas depois eu falo das mulheres que não concordam, porque no quesito relacionamento, na minha opinião, né, você pode até pensar como a minha, que antes dessa lei ser implementada, o homem sempre tinha aquele receio de chegar na mulher, de conversar, porque é aquela questão que já estava acontecendo uma nova onda de falsa acusação e tal, medida protetiva, que depois que a gente começa a entender a história por detrás, a gente via que era falsa a denúncia, que mesmo depois que era comprovado que o cara é inocente, já tinha acabado com a vida dele, e a mulher saía por cima, não acontecia nenhuma consequência real na atitude dela, nas ações dela, e ficava por assim mesmo. Já tinha até um movimento de homens que estavam, né, deixando de ter relacionamentos por uma questão até de escolha pessoal, uma questão de movimentos como o MGTOW e tal. E a gente via que até no quesito relacionamento de interação normal com uma mulher, conversar na rede social, ou conversar, mostrando algum certo de interesse, já não estava acontecendo por aquele receio da falsa acusação, de ser mal interpretado por, sei lá, ela começar a sacar o celular e já começar a falar as coisas que você não fez e a sua vida já estava acabando. Agora, com essa lei, cara, isso vai ficar muito irreal de acontecer, qualquer tipo de interação mínima, nem no quesito relacionamento em si, mas simplesmente de interação normal no dia a dia, sabe? Porque no futuro não tão longe assim, se tiver aprovação presidencial e começar a ter as consequências reais, que a gente vai ver noticiários. Cara, só pra você ter uma noção, eu fico pensando assim, imagina, sei lá, quando os homens vão falar sobre a questão profissional de alguma mulher, alguma correlação a respeito de como ela tá agindo profissionalmente, como ela age no trabalho dela, vai acontecer essa seguinte situação: ou o cara vai passar a mão na cabeça dela em tudo, ou simplesmente ela não vai ter um emprego. E depois, em outro vídeo, eu vou falar até a respeito disso que pode acontecer no mercado de trabalho voltado pro público feminino, que, nossa, mano, eu não consigo nem imaginar quando a realidade bater na porta dessas mulheres, que eu até vi uma referência de uma criadora de conteúdo, que as mulheres que vão mais sentir isso na pele, se essa lei for sancionada e aprovada pelo presidente, vão ser as mulheres de classe C e D, porque elas que estão no mercado de trabalho, elas que dependem do seu serviço para sustentar suas casas, que elas são mulheres dignas, são mulheres de valores, e muitas delas não concordam com essa lei, porque elas entendem que essa lei vai ter mais subjetividade do que ajudar em si. Vocês vão reparar bem que as mulheres que apoiam essa lei, que falam isso, aquilo, que, né, totalizam todo uma questão que não é simplesmente, é por causa do Red Pill, por causa disso e aquilo. Elas não estão nem aí, mas as que mais vão sofrer, na minha opinião e também a opinião de mulheres que entendem muito bem de leis, que entendem como é realmente o mercado de trabalho, vão ser as mulheres de classe C e D que trabalham em fábricas, que estão aí na batalha, que estão aí dando o seu suor, dando o seu máximo para sustentar sua casa. Algumas são mães solteiras. Elas que vão realmente sofrer as consequências disso, sabe? Porque, que nem eu falei pra vocês, vai ser uma questão mais de segurança jurídica do que simplesmente uma questão de olhar para o currículo se você é qualificado ou não. Porque essa lei deixa muitas brechas de você não sabe a real intenção da pessoa, da mulher, que pode acontecer, porque como é imprescindível, você não sabe que daqui a 10, 15, 20 anos ela pode entrar na justiça e te processar e você não ter nem voz, nem ouvir a sua versão dessa história, sabe? Isso vai ser muito prejudicial para elas. E no quesito relacionamento, que o foco principal do vídeo é esse, mano, é nisto que todo mundo, principalmente os homens, não vai ter interação nenhuma. Você vai ver até uma nova onda, veja bem o que eu vou dizer aqui, até de momentos radicais. E isso a gente tem que prestar muita atenção, porque existem certos extremistas em vários lugares. Eu não tenho a bola de cristal, mas como a gente vê como acontece aí no mundão lá fora, que leis, né, meio que começam a controlar o povo, começam a surgir lados que vocês conhecem muito bem, começam a fazer discursos, isso, aquilo, o autoritarismo. A gente vai ver uma situação de até homens, mulheres revoltados com o governo, revoltados com isso, né? Isso vai abrir um precedente enorme, cara. Eu não quero dizer a palavra aqui, porque eu sei que se eu falar, o YouTube vai censurar e vai dar um BO danado. Mas eu acho que vocês estão entendendo a linha que eu tô tentando traçar aqui. Porque com esse precedente, vai abrir até extremos de parques aí, que vocês sabem muito bem, de lados, que vão levar a outro sentido. E esse é meu medo, cara. Esse é o meu receio como cidadão, como uma lei. Na minha opinião, se tivesse mais especificidade, algo mais, uma questão mais detalhada em todo sentido,
é sim um benefício, sabe? Mas, cara, tem muitos pontos cegos aí nessa lei. O primeiro que todo mundo tá entrando em discussão é aquela definição de omissão, o ato de omissão, que vai ser considerado misoginia, que juridicamente é muito aberta. E isso precisa ser regulamentado com muito cuidado, porque do jeito que tá, qualquer advogado consegue encaixar quase qualquer situação nessa definição. Então imagina você tá num relacionamento, tá namorando, tá namorando agora, e a sua digníssima companheira tem outras intenções, está, sei lá, querendo ferrar você judicialmente, ela pode entrar com um advogado, e como uma definição de omissão é muito aberta, mano, qualquer coisinha que você fizer, tenha uma razão naquela história toda, mano, você vai ser preso, cara. E outros crimes de natureza subjetiva, onde você precisa provar a intenção, existe risco real de inversão de ônus da prova na prática. Como você prova que você não estava motivado por aversão, sabe? É quase impossível provar uma ausência da intenção. O outro ponto, que é muito mais delicado ainda, eu estou vendo um futuro aí de relacionamentos que não vão mais acontecer, aquela dinâmica toda, até um relacionamento saudável de ambas as partes, que o relacionamento, né, você quer construir, você quer ter uma divisão, né, das tarefas, uma divisão da carga do relacionamento. E com essa lei, cara, praticamente um lado só vai ter o direito de fala de todo o relacionamento. Tudo aquilo que ela falar, você vai ter que fazer, porque senão, se ela não tiver um caráter, se usar isso como uma arma real pra tirar vantagem de tudo, vamos ser honestos aqui, né? Eu acho que todo mundo já é adulto, mesmo que você seja menor de idade, mas pelo menos você já tem uma consciência real que tá acontecendo e que vai acontecer. Em qualquer instrumento legal poderoso, existe o risco de uso indevido. Não pela maioria. A maioria das pessoas não faz isso. As mulheres que têm princípios e valores, que têm a consciência que usar isso como uma ferramenta de manipulação errada. Mas o instrumento existe, e numa sociedade brasileira, né, o famoso gostil, usar essas ferramentas poderosas, eventualmente, cara, vão ser usadas de formas que não era a intenção original. E quando isso acontece num crime inafiançável, o dano para quem é acusado injustamente é enorme, cara, é enorme. E esse argumento não é contra proteger as mulheres, longe disso. É um argumento por uma lei mais precisa, porque uma lei tão poderosa dessa vai abrir um precedente enorme, principalmente para relacionamentos, cara, interação de homem e uma mulher. Tem que ser mais cirúrgico tudo isso, cara, que realmente funcione para quem precisa ser protegido de verdade, sem criar inseguranças jurídicas desnecessárias para todo mundo, sabe? E olha, anote o que eu vou dizer aqui. Os relacionamentos, se acontecerem, vocês vão notar uma discrepância muito grande das mulheres mandando no relacionamento todo. E esse mandar não é de um jeito que eu tô sendo machista, red pill, longe disso, não é isso. Mas a gente precisa entender que relacionamento é com o casal. É dividir as coisas, é dividir os afazeres, as tarefas, a carga. E vocês vão reparar e vão voltar nesse vídeo e vão falar que eu estava realmente certo. Se acontecer tudo isso que eu estou vendo que pode acontecer, os relacionamentos, se porventura acontecerem, as mulheres vão mandar inteiramente no relacionamento, os homens vão ser emasculinizados, não vão ter voz no relacionamento, vão ser o famoso pau mandado, e posteriormente elas vão ficar frustradas com os seus relacionamentos, vão começar a ir nas redes sociais fazendo vídeo, isso, aquilo, que os homens não são mais o mesmo, cadê os homens de verdade, cadê aqueles homens que emanam masculinidade? Porém, elas mesmas transformaram o tipo de homem que ele é agora. Mas enfim, esse é apenas os meus 2 centavos sobre isso. Eu posso estar errado em alguns pontos, ou estar certo se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa. Fique à vontade aqui nos comentários para colocar a sua opinião. E também se você gosta do conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, que a partir de agora vai ser um pouco mais difícil eu colocar minha expressividade máxima, que não é aquilo que eu queria dizer sobre a respeito de vários temas, porque a gente sabe que às vezes falando a verdade com as palavras que a gente queria falar, a gente pode ser censurado. Mas, cara, a gente tem que jogar o jogo, né? Se esse é o jogo. Mas, cara, se você quer me manter mais ânimo para sempre postar aqui, que tá cada vez mais difícil, vamos ser realistas aqui, jogar a verdade. Vocês podem sim me ajudar financeiramente, que tá tudo aqui na descrição. Tem a vaquinha, tem um apoia-se. Também você pode contribuir com Valeu Demais, sugerindo um tema de vídeo que dá um up a mais pra mim editar, fazer o roteiro tudo certinho, colocar a minha opinião a respeito. E da forma grátis também, que vocês podem deixar o seu like, comentando qualquer coisa que é aleatória. Deixe 2, 3 comentários pra engajar muito o vídeo e se inscrevendo no canal.
Ah, e lembrando aqui vocês, eu tenho um recado importante pra você. E o recado que eu queria falar pra vocês é porque você ainda não conquistou sua liberdade financeira e geográfica. Você trabalha pra caramba, o salário não valoriza e a liberdade financeira parece cada vez mais longe. Te falaram que pra ganhar dinheiro na internet você precisa ser gênio da tecnologia ou já ser famoso, que é uma mentira. Porque o curso Canva do Zero ao 5K tá aí pra você ser a prova viva de que dá pra ganhar dinheiro pela internet com uma profissão que cada vez mais está ganhando muito bem. E esse curso é uma parceria com a Lai do canal Meu Notório Mundo, que ela tem uma ampla experiência com design e já trabalha com isso há muito tempo, e o Felipe do canal Espectro Racional. O passo a passo mais completo do Brasil para você sair do zero e criar uma renda de até R$ 5.000 por mês usando o Canva gratuito. Não é aquele curso de apertar o botão e pronto. É um método de negócio completo. Você vai aprender a vender, precificar, captar cliente e construir sua liberdade financeira e geográfica. E o melhor ainda, ele é vitalício. Independentemente do conteúdo que eles postarem lá, você vai ter acesso a ele normalmente. E já tem uma galera bem forte dentro do curso que está começando a fazer dinheiro na internet, como uma renda extra ou até mesmo como uma nova profissão. E o melhor, os módulos são liberados de 15 em 15 dias que você pode aplicar tudo no seu ritmo e não se perder. Então, galera, por que você ainda não escolheu um propósito para esse ano? Ter uma renda muito boa e o melhor ainda, trabalhar em casa no seu conforto. Se você se interessou, chega de enrolação, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade, a oportunidade não espera e não deixa para depois.